E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu nesta quarta-feira, em nome do Poder Judiciário, um pedido de desculpas à ativista Maria da Penha pela demora e por falhas da justiça brasileira na análise do seu caso de violência doméstica. O ministro formalizou o pedido na data em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos em vigor, dia de hoje. E para comentar esses 18 anos da Lei Maria da Penha, vamos conversar aqui no estúdio. Está comigo Mabel Portela, advogada especializada em direito de família. Muito boa noite, Mabel. Obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Prazer recebê-la aqui. Prazer. Mabel, a Lei Maria da Penha é considerada um marco na defesa dos direitos das mulheres, mas a violência contra a mulher continua crescendo no país. Prova disso é que o número de denúncias no DISC 180 no primeiro semestre de 2024 cresceu 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, ao mesmo tempo em que temos avanços na legislação e, me parece, avanços também na reeducação em relação ao machismo e redução da desigualdade de gênero, ao mesmo tempo que isso acontece, a opressão às mulheres ainda é um dos grandes males do país. E aí eu te pergunto, o que explica isso? Por que esses avanços não se refletem em menos violência contra a mulher? Boa noite, Tardan. Nós temos vários aspectos que vão explicar isso. Nós temos uma questão cultural forte, nós temos uma questão de medo e receio em denúncias. Muitas mulheres vítimas de violência doméstica ainda não se sentem seguras em denunciar. Então, embora exista já uma diferença comportamental dos homens, existe sim, mas os números aumentam porque também o poder público hoje age. Tudo isso era muito camuflado, né? Então, a gente vê que, embora haja toda uma tentativa de se coibir a prática da violência doméstica, ela ainda acontece, mas também não se tinha um controle, Tardan, antes desse número, né? A violência doméstica era considerada normal a opressão. Violência patrimonial, violência psicológica, não estamos falando nem da física, né? Ou seja, pode até estar diminuindo, mas os números, né, de denúncias de casos registrados vem aumentando, mas pode ser que no dia a dia das pessoas a situação, embora gravíssima, ainda esteja até melhor hoje do que era antes. Sem dúvida. Há certas situações que são consideradas hoje inadmissíveis, como a violência patrimonial, por exemplo, como a mulher passar um mês inteiro trabalhando e no final do mês, Tardan, colocar o seu salário na mão do marido, porque o marido diz que sabe gerir o salário melhor do que ela. Antigamente, isso era absolutamente corriqueiro, considerado comum e normal. Hoje, não. Existe essa política da informação, da violência psicológica e patrimonial, moral, sexual. Então, não se aceita mais o que outrora era considerado totalmente cultural e admissível. Mabel, a própria lei, a própria Maria da Penha, que dá nome a essa principal lei de combate à violência doméstica contra a mulher, a própria Maria da Penha vem sendo alvo de mentiras espalhadas por grupos masculinistas, né, assim chamados, que contestam a versão do crime que a deixou paraplégica em 1983. Esse movimento masculinista é uma retomada, pergunta você, é uma retomada aos tempos pré-históricos, tipo homens das cavernas mesmo? Como abortar esse movimento antes que cresça ainda mais? É claro, né, Tardan, que em todos os movimentos existem as pessoas que estão ali de boa fé e as que estão de má fé. O que é que acontece? Dentro da própria lei Maria da Penha e de se buscar coibir, um dia, quem sabe, exterminar a violência doméstica, nós nos deparamos com uma outra problemática grave, que é o que gera esses movimentos considerados machistas, que se chama o problema das falsas denúncias. Elas existem, elas são reais, e a prática da falsa denúncia é um desserviço, eu digo que é golpear duas vezes a vítima, porque é um desserviço à lei. Então, existem sim casos de mulheres que, por saber que a Lei Maria da Penha tem um rito processual mais célere, mais ágil, que funciona
a utilizam como instrumento de vingança, como instrumento para suprimir o que a vara de família demora para fazer, que é às vezes tirar supostamente o homem de dentro de casa. Então, em virtude de se ter essas falsas denúncias que existem, são reais, o Poder Judiciário está aí mostrando números no CNJ, esse movimento machista se utiliza disso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Usar o lado bom das duas coisas, para fazer com que a Lei Maria da Penha funcione cada dia mais melhor e mais eficaz e combater as falsas denúncias, que é uma problemática grave e real.